Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Fonte São Paulo. Privilégio receber todos vocês aqui. É a primeira vez que desse ângulo eu consigo ver o sorriso de vocês. Eu gostaria de dizer que nem todos são bonitos assim. Brincadeira. Mas é muito legal ver a igreja cheia, ver a igreja voltando ao normal e receber visitantes para celebrar o Senhor com a gente. A Procura da Felicidade é um dos filmes que acho que marcaram a minha vida. Se você não assistiu esse filme, esse é um filme excelente. Ele conta a história de um homem chamado Chris Gardner. Ele é interpretado por Will Smith no filme e descreve a trajetória de um homem passando por diversos problemas financeiros e finalmente encontrando a felicidade através do sucesso econômico. A história contada nesse filme é sensacional. A atuação do Will Smith nesse filme é impressionante. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que, quando eu fui conhecer a história por trás do filme, eu descobri que muitas das histórias que nós vimos ali apresentadas na tela, ou naquela apresentação do cinema, elas foram adaptadas, como a gente poderia esperar, para ganhar talvez um momento, quem sabe criar um enredo diferente. Mas diferente do que eu esperava, algumas das informações apresentadas no filme são menos sensacionais que a história. Não sei se você lembra de uma cena em que, procurando um lugar para dormir, sem encontrar um abrigo noturno para que ele pudesse estar com o filho, Chris Gardner pega o garoto, vai até uma estação de metrô, e ele entra em um banheiro e ele diz o seguinte: nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos nos esconder aqui dentro como se estivessem pessoas nos perseguindo e nós vamos nos trancar aqui. E não importa quanto barulho eles façam, nós vamos ficar protegidos aqui dentro. E é uma cena que passa dentro de um banheiro, com Will Smith segurando com os pés a porta para que ninguém entrasse, para que o seu filho pudesse dormir e ali dentro eles pudessem estar seguros. Aquela cena, a primeira vez que eu assisti, ela mexeu profundamente comigo. Ser pai, filho, metrô, tudo aquilo falava demais comigo. Mas, na verdade, aquela cena que descreve uma noite, na verdade, descreveu um ano da vida desse homem. E o filho, que naquela cena tem 5 anos, na verdade, tinha 18 meses. Isso muda um pouco a perspectiva da história, na verdade? Fica até mais traumática. E é por isso que aquele filme, ele mexe tanto com a gente. Ele conta uma história de profundo sofrimento que termina com grande sucesso. É uma história que descreve a vitória, o sucesso, que descreve que um homem à procura da felicidade, ele consegue encontrar, superando todos os desafios, superando todos os problemas, por mais difíceis que eles fossem. Mas tem uma cena do filme que solta uma das suas frases mais impactantes, que é quando o pai e filho saem antes do pai ir trabalhar, num sábado, para tentar vender aquilo que ele chamava de scanners de densidade óssea. Ele chega para o filho e fala assim: o que nós vamos fazer hoje? Ele fala: vamos jogar basquete, pai. Ele pega o garoto, vai jogar basquete, e jogando basquete, todo arrumado, apresentado para o trabalho que ele ia fazer, o garoto diz o seguinte para ele: pai, veja só como eu sou bom, olha essa cesta que eu faço, eu vou ser um profissional. E muito realista, o pai diz o seguinte: meu filho, na melhor das hipóteses, se você puxar para mim, você vai ser mediano no basquete. Não existe espaço para pessoas como eu e você nos times profissionais. E o garoto pega a bola, joga no chão, desiste de jogar, e o pai percebe o mal que ele causou no garoto. O menino abriu mão do sonho dele, de ser grande, de ser famoso, porque a vida seria difícil para ele se ele tentasse aquela rota. E nesse contexto ele diz a seguinte frase, eu vou citar para vocês: nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, vai e corre atrás. Essa é a frase
que nós vemos citado em todos os vídeos motivacionais do YouTube. Se você quer, vai, corra atrás. Se você quer ser feliz, corra atrás. E a mensagem desse filme é basicamente o resultado dessa mentalidade. Se você se empenhar, se você se dedicar, se você lutar, se você se esforçar, se você fizer as coisas certas, então o resultado disso será felicidade para você. Você procura um grande sonho, se esforce. Você tem um grande objetivo, se empenhe. Você quer alcançar grande sucesso, estude, dedique-se. Esse é o caminho para a felicidade. Aliás, o filme termina com Will Smith saindo do lugar onde ele consegue um emprego, que ele faz a primeira grande venda, mostrando que ali a felicidade que ele procurava, ele encontrou. É a primeira vez que ele celebra no filme inteiro. Eu tenho a impressão que o mito moderno da felicidade tem raízes em histórias como essa. Ninguém pode negar que a história desse homem é uma história de vitória, de sucesso, de grandeza e de felicidade. Aliás, ele foi chamado de CEO of Happiness, o CEO da felicidade. Esse é o nome dele. Quando ele conta a sua história, ele dá mais detalhes. Ele treina garotos na situação dele de vida que ele teve no passado, para que esses garotos possam alcançar a felicidade como ele fez. E o conselho que ele dá para esses garotos é: ninguém pode definir a tua história, nem o teu passado de pobreza, nem as tuas dificuldades. É você que vai escolher quem você vai ser. E de fato é uma mensagem muito bonita. De fato é uma mensagem que nós queremos ouvir. Mas essas são histórias que descrevem o sucesso e a felicidade como um lugar no futuro. E cá entre nós, embora a história desse homem seja sensacional, quantas outras pessoas nós podemos contar a história de que tentaram, se dedicaram, se esforçaram, lutaram e nunca encontraram o mesmo lugar. Nunca chegaram no mesmo objetivo. De fato, a história é bonita, ela é motivacional. Nós assistimos o filme e saímos com aquela sensação de que nós podemos fazer mais. Mas o mito da felicidade, o mito moderno da felicidade, ela nos ensina que a felicidade é um lugar. Quando eu tiver algo, então eu serei feliz. Quando eu fizer algo, então eu terei felicidade. E nós que estamos estudando o livro de Eclesiastes, nós sabemos que esse mito não tem fundamento na experiência humana. Nós olhamos para a vida, ela é aleatória demais, problemas que são desproporcionais, opressões que são inimagináveis. Kohelet, ele vai atacar o mito da busca da felicidade por definir o seguinte, que quem coloca a felicidade como um destino, ele está fadado a ser infeliz. Observa que todas as vezes que nós conversamos sobre felicidade, o autor de Eclesiastes, ele coloca no agora. O desafio da vida é felicidade no meio do caos. Aliás, na última mensagem nós observamos exatamente isso. Ele nos deu 4 conselhos para encontrarmos felicidade nessa vida hoje. Não no amanhã, não no então, não no quando, mas no agora, no caos. Ele diz que se nós começarmos a nossa vida com Deus, se nós nos importarmos com os outros, se guardarmos o nosso coração da cobiça e da inveja do dinheiro, nós poderemos aproveitar a vida hoje, e isso é felicidade para Kohelet. Existe felicidade nesse mundo, existe felicidade no meio do caos, mas ela não é montada sobre o mito moderno do sucesso e da grandeza de algumas das histórias que hoje estabelecem o panteão da autoajuda. Na verdade, Kohelet está nos dizendo que se nós estivermos com as nossas prioridades no lugar, nós vamos entender que quem coloca a felicidade como um destino está fadado a viver infeliz. E para provar esse ponto, Kohelet vai fazer o seguinte no texto de hoje. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6. Ele vai apresentar 3 ingredientes para uma vida infeliz. Ele vai mostrar que existe no modelo natural de vida desse mundo, existe um modo de viver essa vida, que é uma receita para a infelicidade. Se nós quisermos encontrar infelicidade nesse mundo, aqui está a receita perfeita.
O primeiro ingrediente da receita da infelicidade de Kohelet é o seguinte, ele diz o seguinte: se você quiser ser infeliz, viva para conquistar riqueza. Esse é o primeiro conselho que ele nos oferece. E ele nos oferece a primeira grande obsessão que nós vamos encontrar aqui, que é a obsessão que basicamente move todo mundo nesse mundo, que é a obsessão que move as pessoas envolvidas no filme que nós assistimos, à procura da felicidade. E essa obsessão por ter riquezas e acumular recursos, Kohelet está dizendo, é o caminho para a infelicidade. E ele deixa uma triste nota no final de: eu sei, eu já tentei. Esse caminho eu já tentei. Observe as 3 razões que ele oferece para demonstrar que essa obsessão pelo dinheiro, ou que essa busca por riquezas, elas levam à infelicidade. A primeira é que a riqueza sem aproveitamento ela é vazia. Observe, há um mal, versículo 1, que eu vi debaixo do sol que pesa sobre os homens. Observe, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta e tudo o que sua alma deseja ele tem. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes venha o estranho e come, e também isso é vaidade, uma grande aflição. Ele está dizendo que riqueza sem a possibilidade de aproveitamento, ela é vazia. Ele ilustra isso com a história de um homem que tem riquezas, um homem que tem bens, um homem que tem honra. E nós nos lembramos desse homem que tem bens, riquezas e honra. No capítulo 2, Eclesiastes nos diz exatamente quem esse homem é. No caso, o próprio autor. Ele era esse homem rico. Ele era esse homem cheio de honras. Ele dizia que antes dele ninguém tinha sido tão grande quanto ele. Ele é esse homem que adquiriu tudo o que o coração deseja, tudo o que ele queria. Mas no final das contas ele está dizendo, no fim isso era vaidade. No final disso tudo o que existia, era fumaça, era efêmero, era passageiro. Nada disso tinha valor, nada disso tinha significado eterno. E aqueles que vivem em busca dos recursos e das riquezas, são pessoas que estão fadadas à infelicidade porque não vão aproveitar do que têm, porque nunca estão satisfeitos com o que conquistam. No versículo 3 ele ainda diz o seguinte: a fartura sem aproveitamento também é infelicidade. Observa, se alguém gerar 100 filhos, viver muitos anos, até a idade avançada, só um parênteses, essa aqui seria a descrição perfeita de alguém bem-sucedido no mundo antigo. Chegar à velhice no mundo antigo era um nível de saúde, de viver um período de paz, sem guerra, sem problema, de prosperidade. A descrição de viver e gerar muitos filhos, isso é sinal de muita prosperidade, isso é sinal de muita riqueza. Ele está descrevendo nos termos dos seus dias o que seria o mais rico. Ele está dizendo alguém que poderia ter várias empresas em outras nações. Alguém que pudesse ter por sobrenome Bezos, e está dizendo, se alguém conseguisse fazer tudo isso, mas a sua alma não pudesse se saciar desse bem, e se ele não tiver sepultura, isso é pior que o natimorto, porque o natimorto é mais feliz do que ele. Algumas traduções trazem a palavra aborto aqui, mas a descrição desse aborto não é o aborto induzido, é o aborto sofrido. É a criança que nasce morta. A ilustração que ele faz aqui é profundamente dura, mas ele diz que, nesse caso, existe mais felicidade em uma criança que nasce morta do que um homem com todas as suas riquezas, sem possibilidade de aproveitar delas, sem a possibilidade de sentir saciado por ela, sem ter chance de ver a fartura e não experimentar da fartura que tem. O contraste é gritante e é intencional, ele quer chamar nossa atenção. Ele diz que uma criança que nasce morta é mais feliz, porque ela não vai sofrer na vida como esse homem que tem tudo e não aproveita. Versículo 4. Pois sem pressa vem a esse nascimento da criança que nasce morta, e ele se vai nas trevas, e de trevas se cobre o seu nome. E observe, não viu o sol, não conhece nada, mas tem mais descanso. Para nós pais, talvez não exista nada mais dolorido e sofrível do que a ideia de uma criança que nasce morta.
E nós sabemos, Eclesiastes ele é um poeta, mas ele usa sua pena como faca muitas vezes. Ele usa para provocar nossa atenção. E ele quer contrastar de tal forma para que a gente entenda que esse não é o caminho da felicidade, ele sabe. Ele usa palavras armadas para nos desarmar. Ele usa palavras duras para amolecer o nosso coração. Porque o que ele quer é que a gente entenda que não é esse o caminho da felicidade. Na verdade, o modelo de funcionamento desse mundo nos levará a uma vida infeliz. E no final ele ainda vai dizer que a longevidade tão desejada, sem aproveitamento, só gera sofrimento. Observe o versículo 6. Ainda que aquele que vivesse 2 vezes 1000 anos e não aproveitasse do bem, ele diz, no final eles não vão todos para o mesmo lugar? Ainda que existisse longevidade, ainda que existisse vida infinita, ainda que nós tivéssemos descobertos um modo de alimentação que resolvesse os problemas das nossas doenças e nós vivêssemos para sempre, essa longevidade sem aproveitamento não valeria para nada. E você percebe que, de uma maneira muito dura e enfática, o autor de Eclesiastes está nos dizendo que essa nossa neura por conquista e dinheiro, ela é exatamente o caminho da nossa depressão e tristeza. Que essa nossa neura por fartura e grandeza é exatamente o que nos deixa insatisfeitos. Que a nossa preocupação com longevidade e saúde é, no final das contas, indiferente para o resultado da vida. Todos nós, em algum momento, vamos ter que enfrentar um fato inevitável. Todos nós vamos ter que enfrentar a morte do mesmo modo. Se nós dedicarmos toda a nossa vida para cosméticos, procedimentos cirúrgicos, tratamentos médicos, para uma vida de 150 anos, nós estaremos adiando o inevitável. Mas Corrêa te diz, ainda que se consiga fazer isso por 2000 anos, se não houver aproveitamento hoje, essa é uma vida infeliz. A receita da infelicidade é a seguinte: primeiro ingrediente, seja obcecado por dinheiro, seja obcecado por recursos, seja focado em ganhar coisas, em consumir, em comprar e conquistar. Coloque o seu coração nessas coisas e esse é o principal ingrediente da sua infelicidade. Não tem descanso, não para, não deixa de trabalhar, não aproveita a vida. Essa é uma vida que, nos moldes do nosso mundo, parece muito boa, mas na realidade, ela está fadada à infelicidade. Porque quem faz da riqueza o caminho para a felicidade, o então, ele tende a viver infeliz. Mas você pode dizer, não, espera um pouquinho. Quem tem dinheiro, viaja. Quem tem dinheiro, come nos lugares certos. Quem tem dinheiro, consegue comprar coisas. Mas a nossa alma foi feita para coisas muito maiores do que essa. A nossa vida foi feita para alvos muito maiores do que esse. Essa ideia de que as posses, as conquistas, são o que oferecem à nossa alma conforto e saciedade. Elas são simplesmente um mito da modernidade que nós acreditamos. Nós acreditamos porque nós olhamos para a vida das outras pessoas através das lentes das fotografias, chopadas com filtro, todas arrumadas para que tudo pareça lindo. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Sabemos que a realidade não é assim. Nós conhecemos infelicidade em todos os níveis. Imagina se a riqueza fosse a resposta para a tristeza, não existiriam ricos depressivos, não existiriam ricos suicidas, não existiriam ricos loucos que abandonam suas famílias. Se a riqueza fosse a resposta para a felicidade, nós não precisaríamos de Big Pharma distribuindo medicamentos, nós não precisaríamos disso. Tudo o que nós precisaríamos era fazer com que as pessoas encontrassem o seu potencial e vivessem ao máximo. A nossa alma não foi feita para ser satisfeita com tão pouco. E todas as vezes que nós removemos Deus da nossa vida
E nós tentamos encontrar a felicidade que só Deus pode nos oferecer. Em qualquer outra coisa, nós encontramos sofrimento e infelicidade. Não importa quão bonito é o vídeo da propaganda, não importa quão bonito é a trilha sonora do filme. Todas essas narrativas são mitos da modernidade para dizer, nós podemos ser felizes sem Deus. E nós acreditamos nisso. Muitas vezes nós acreditamos nisso. E nós modelamos a nossa vida em torno desse padrão. Mas Correia está dizendo, esse é o primeiro ingrediente para uma vida infeliz. Ignore a provisão divina na sua vida. Faça de você mesmo o grande conquistador de todas as coisas. Busque obcecadamente os seus recursos e a sua riqueza. E Correia está dizendo, e você vai ser infeliz. Se ele estivesse na sala, ele bateria no peito e diria, eu já fiz isso aí, não deu certo. Mas ele oferece um segundo ingrediente nessa receita da infelicidade. Ele diz que o segundo ingrediente dessa receita da infelicidade é a vida para o trabalho, viver para trabalhar. Fazer do seu trabalho a tua vida. E esse aqui é um equívoco que nós confundimos muito bem. Nós nos identificamos de tal forma com o nosso trabalho que nós somos o que fazemos. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é que sobre quem ela é, ela diz o que ela faz. Você fala o seu nome? Meu nome é Marcelo. E você faz o quê? Eu sou pastor. Essa é a minha identidade. Eu estou arraigado nessa tarefa de ser pastor, de tal forma que se você tirar o pastoreio de mim, eu deixo de ser quem eu sou. Ninguém diz com essas palavras, mas toda vez que alguém diz, eu sou um médico, é isso que ele quer dizer. E todas as vezes que alguém tenta disfarçar o que faz, sou gerente administrativo de cópias realizadas no departamento de distribuição de documentos de uma grande empresa de advocacia. Você é o garoto do Xerox, é isso. Você não quer ser identificado com aquilo, porque aquilo parece pouco para você. Porque nós associamos a nossa identidade àquilo que nós fazemos. E nós queremos que as pessoas pensem bastante de nós. Você não trabalha só num departamento, você é o chefe. Você não só serve o lugar, não, você é o responsável pelo. Você não tem um trabalho, você faz projetos. E nós gostamos de definir quem nós somos pelo que nós fazemos. Mas Correia está nos dizendo, esse é o segundo ingrediente para uma vida infeliz. Essa obsessão pelo trabalho que nós temos é algo que vai nos levar à infelicidade. Aliás, porque o trabalho que não encontra satisfação, ele não tem fim. Observa o versículo 7. Ele diz, todo o trabalho do homem ele é para a sua boca, contudo ele nunca satisfaz o seu apetite. Essa linguagem pode não ser clara para você, mas como um gordo que habita em mim, eu entendo exatamente o que isso aqui significa. Ele está usando a linguagem da comida para descrever o trabalho. Ele está dizendo, o seu anseio e a sua obsessão pelo seu trabalho é como a minha fome. Eu nunca mato a minha fome, eu acalmo a minha fome. Você já teve aquela sensação de saciedade depois do almoço? Não tive. Se eu puder comer alguma coisa depois de ter comido, eu como. Vocês sabem disso. Vocês me viram no churrasco. Mas essa é uma linguagem que você entende. Porque você trabalha sem fim. A linguagem do apetite que não termina é a linguagem da nossa obsessão pelo trabalho. A nossa obsessão pelo trabalho ela é tão intensa que se nós pudermos tirar férias trabalhando, nós vamos. A nossa obsessão pelo trabalho ela é tão intensa que se a gente tiver que sair com a família, nós levamos o computador, porque vai que alguém manda um e-mail. Nós não dizemos para as pessoas no WhatsApp, olha, não me liga essa semana, eu estou ocupado. Porque na nossa obsessão pelo trabalho, nós precisamos resolver, vai que alguém precisa de mim. Porque lá eu sou útil, lá eu sou importante, lá está a minha identidade, ali está a minha satisfação. E nós temos boas razões para ter isso. Nós queremos dar boas coisas para os nossos familiares, nós queremos que os nossos filhos vão para as boas escolas, que eles tenham atividades extracurriculares. Tudo isso é saudável, é bom mesmo.
Mas às vezes essas são as desculpas que nós damos uns para os outros, para não estar em casa. E olhar no olho da nossa esposa e dizer, eu quero estar aqui com você. São as desculpas que nós damos para não estar com os nossos filhos. São as desculpas que nós damos para fazer somente o que a gente gosta e não precisar lavar a louça, não precisar tirar o lixo, não precisar sentar para discutir a relação. Que típico coisa de homem, eu imagino. Mas essa vida obcecada pelo trabalho, ela vive em torno de si mesma. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É o correr atrás do vento. É o vazio final. A obsessão por trabalhar não tem limites e não tem fim. Aliás, trabalhar sem sabedoria, Kohelet diz, é tolice. Observe o versículo 8. Ele diz o seguinte: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe andar perante os vivos? O que ele está querendo dizer em outras palavras é o seguinte: se existe algum benefício nessa história, quando nós consideramos que o fim é iminentemente igual para todos nós, que não existe diferença nenhuma, ele vai dizer, trabalhar sem parar é tolice. Trabalhar sem sabedoria é tolice. Viver uma vida focada no trabalho sem parar, correndo atrás do próprio, atrás do próprio rabo, é uma profunda tolice. É receita para a infelicidade. Nós conseguimos entender o conceito de tolice no trabalho quando nós assistimos hamsters tentando correr atrás da sua própria comidinha naquela rodinha que só ele roda. Aquela rodinha que não leva ele para lugar nenhum, mas que ele não para de rodar. Porque algum dia, quem sabe, alguma coisa vai mudar ali dentro. E ele continua rodando a rodinha. Nós sabemos que isso é tolice. Mas é assim que nós vivemos, rodando a rodinha. É assim que nós olhamos para o nosso trabalho. Algum dia eu vou conseguir ser grande. Algum dia eu vou ser famoso. E a comidinha está ali na frente. E pela graça de Deus, alguns de nós vão chegar lá. Vão sentar nos seus milhões e vão dizer, está vendo? Eu consegui. Se eu consigo, você pode também. Mas você lembra que os milionários, eles representam 1% da população mundial. Aí você fala assim, bom, talvez não caibam os outros 99 lá. Talvez. Não tem espaço para todo mundo lá em cima. Sim, as pessoas que chegaram lá têm uma combinação de sorte, dádiva divina e competência. Sim, eles têm histórias bonitas para contar, claro. Mas nós vamos fazer da vida deles a nossa regra? Nós vamos usar o mito moderno da felicidade como fundamento para a nossa vida? É isso mesmo que nós vamos fazer? Ele está dizendo, isso é tolice. É como um hamster na sua rodinha. Quem é obcecado pelo trabalho está fadado a ser infeliz. Aliás, ele diz o seguinte, que o trabalho sem contentamento é pura vaidade. Observe o versículo 9, o que ele diz: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Ele está dizendo que é melhor viver com o que tem do que viver sonhando o que se quer. A vida do sonhador o faz infeliz porque aquilo que ele sonha, especialmente quando sonha é absolutamente alto, ele é inalcançável. Não existe espaço para todos nós entre os 1% desse mundo. Não existe lugar para milionários em todos os lugares. Milionário não dá na esquina. Eu sei que os professores do primeiro milhão te ensinam que em 1 ano você consegue fazer isso aí. E de fato tem gente conseguindo. Mas a vida não é assim. A vida não acontece no YouTube. A vida não acontece no modo como nós vemos essas pessoas nos ensinarem. Aliás, Kohelet, abrindo os nossos olhos, ele está dizendo, isso é exatamente o caminho da infelicidade. Você fala, mas é uma vida muito baixa ser contente com o que tem. Por que eu não posso aspirar coisas melhores? Você pode. Por que eu não posso comprar coisas melhores? Você pode. Mas Kohelet está dizendo, se o seu coração estiver aí, você vai viver correndo atrás
do próprio rabo e vai viver infeliz. Nós ouvimos o tempo inteiro, a vida é curta. Um dia nós vamos olhar para trás para os nossos netos, e todo mundo que chegou nessa situação diz que passou assim. A vida é curta, nós não vamos ter muitas oportunidades para fazer o que é certo e o correto, nós precisamos aproveitar o que nós temos aqui. E o oposto da felicidade é a vida descontente, insatisfeita e sonhadora. É isso que Kohelet nos ensina. Ele diz, isso é sem sentido, isso é correr atrás do vento, isso não faz o menor sentido, é fumaça, é efêmero, não vai sobrar nada no final. Quem é obcecado pelo trabalho e quem faz da busca da felicidade por meio do trabalho ou pelo modelo do trabalho está fadado a ser infeliz. É isso que ele nos ensina. Essa é a receita da infelicidade. Mas eu acho que você consegue perceber uma triste nota nesse conselho. Porque quem faz do seu trabalho a sua obsessão, ele tem que rejeitar quem Deus fez ele ser. Ele tem que rejeitar quem Deus é para ele. Ele tem que rejeitar o cuidado de Deus. Pessoas que não se contentam com o que têm são profundamente chatas de conviver. Você já percebeu que pessoas sem contentamento, elas estão inconformadas com tudo? Elas ficam inconformadas com o serviço no restaurante. Isso não foi o que eu pedi. E aquilo é um momento de estresse. Eu pedi suco de abacaxi. Como é que você me traz uma vitamina de abacate? Aquilo, onde você não sabe fazer o seu trabalho? Se o serviço não vem à altura, insatisfação. Se o trânsito não corresponde à altura da sua inteligência, insatisfação. Se o metrô está lotado, insatisfação. Por que essas pessoas acordaram cedo para ir trabalhar hoje? Pessoa sem contentamento, ela está fadada a ser infeliz. E de sobra ela é chata com quem está do lado. Quer uma receita para a infelicidade? Faça dos mitos da televisão o modelo da tua vida. Seja obcecado por dinheiro, seja obcecado pelo seu trabalho, e Kohelet diz, isso vai com certeza te levar a uma vida infeliz. Você vai se sentir incapaz, você vai se sentir irresponsável, você vai achar que o seu sucesso não chegou porque você não é bom o suficiente. Você vai ter que tratar os traumas do seu passado, porque você acha que seus problemas estão com seus pais. Você acha que o seu problema está na sua proposta de negócio, você vai contratar pessoas para ajudar você a fazer um plano melhor de negócios, novos investimentos, novos treinamentos. E lá na frente, quando você olhar para os seus netos, você vai falar, eu perdi o aniversário deles no caminho, eu não sentei com eles na praia, porque eu estava ocupado demais. Correndo atrás de mim mesmo. A receita da infelicidade de Kohelet é uma receita que tem 3 estágios. O último deles é um que nos pega de uma maneira mais intensa. Que o último ingrediente da receita da infelicidade de Kohelet é seja autossuficiente. Se você se bastar para si mesmo, você não precisa de mais ninguém. Isso é autossuficiência. A autossuficiência no modelo masculino é o conquistador. É aquele que vai e faz acontecer. No modelo feminino é empoderada, que consegue todas as coisas sem ajuda de nenhum ser de outro gênero, especialmente o masculino. Seja autossuficiente. Acredite que você é a medida do mundo e que você não precisa de mais ninguém. Seja obcecado por controle e você vai ter uma vida profundamente infeliz. Essa obsessão por controle que nasce na nossa geração é algo impressionante. A nossa geração tem uma vontade tão grande de controlar as coisas que ela não aceita as falhas de caráter do outro sem que ele possa controlar o destino dessa pessoa.
Ela não aceita que o mundo seja desse modo ruim como ele parece ser. Ele não aceita que pessoas entrem em guerra. Onde já se viu que pensamento mais primitivo? A nossa geração acredita que pode controlar todas as coisas com um diálogo. Se todos nós nos juntarmos de mãos dadas, com pombas brancas cantando Imagine, então nós teremos um mundo melhor, porque nós vamos controlar o mundo desse modo. Se nós conseguirmos um número de 150 mil visualizações nesse vídeo, então o mundo estará resolvido. Tudo o que nós precisamos é que ele seja do modo que nós gostaríamos que ele fosse. E nós queremos controlar a realidade de tal forma que nós vivemos infelizes e insatisfeitos, porque nada é do nosso jeito. Se você nunca passou por isso, eu já passei. De profunda insatisfação assistindo telejornal. Eu cheguei num nível de insatisfação com o telejornal que eu queria corrigir o jornalista ao vivo. Seu burro, não é isso! Esse é o ápice da obsessão pelo controle. Onde a palavra do outro tem que ser de acordo com a minha visão e perspectiva. E nós somos assim. Nós queremos um mundo que nós podemos administrar. Nós queremos um mundo que caiba na nossa mão. Nós queremos um mundo em que nós possamos administrar com regras matemáticas. Se empenhe, seja dedicado, sonhe alto, não deixe ninguém dizer que você não pode, então você vai ser feliz. A fórmula está certinha, só não dá certo. Porque nós não controlamos a vida. Você não consegue ser empenhado quando sua mãe está doente. Você não consegue ser dedicado quando seus pais precisam de assistência. Você não consegue controlar a vida quando você sofre um acidente de carro do qual você não é culpado. Nós não controlamos a vida. A vida é aleatória demais para a nossa capacidade de controle. Mas tente ser obcecado por controlar o mundo e as pessoas ao seu redor, e você tem o seu terceiro ingrediente para a infelicidade. Observe o que ele vai dizer. Versículo 10. Tudo o que adveja sem seu nome, e sabe-se o que é o homem, ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Esse versículo tem duas interpretações. Que o ser humano ele é incapaz de contender com Deus, que é mais forte do que o homem. E de fato isso é verdadeiro. Mas nesse contexto, o assunto de Kohelet é um pouquinho mais doloroso para o nosso orgulho. Aquilo que virá, ou seja, o futuro, que Deus já conhece, nós não somos capazes de mudar. Isso fere o nosso orgulho. Isso fere o nosso orgulho. Porque nós não temos controle. Nós achamos que nós temos controle. Nós queremos ter controle. Mas Kohelet nos lembra, nós não somos capazes de fazer isso. Não está dentro das nossas capacidades controlar o futuro. Nós não temos a autoridade divina de dizer o que vem. Nós não temos o poder divino para determinar o que vai acontecer. Nós acreditamos na rotina do universo, de que as coisas se repetem. E nós falamos até domingo que vem. Mas porque nós acreditamos nisso, significa que isso vai ser verdadeiro? Não. Ah, mas eu fiz a minha planilha. Eu percebi que os meus investimentos feitos nas horas certas, acompanhando a bolsa e o mercado, em 6 meses, 2 milhões. Aí vem uma guerra que você não controla. Mudam-se os jogadores, mudam-se os players do mercado, muda-se a direção dos investimentos. Você não controla. Você não controla. Nós gostaríamos que as nossas planilhas representassem a verdade. Mas se as nossas planilhas tivessem esse poder, não tinha mais sofrimento no mundo. Era só a gente tabular e viver. A vida não é matemática. A vida não é científica. A vida não é fez A, vai ganhar B. E nós não temos o menor controle. Quem de nós pode garantir o dia de amanhã? Ninguém pode. Nós não temos esse controle.
O que nós queremos é ter esse controle, e a nossa obsessão por controle é que nos deixa malucos. Nós queremos controlar as situações, os investimentos, as respostas. Nós queremos que as pessoas em volta de nós se comportem do jeito que nós gostaríamos. Nós, como pais, os nossos filhos, nós queríamos que os nossos filhos se comportassem. E nem isso a gente consegue. Não estou falando de você não, Natan, é outros filhos de outras pessoas. Você é um cara legal. Nós não temos controle. Não temos. Nós não somos capazes de fazer isso, mas nós queremos esse controle. Essa nossa tentação de divindade, de controle, é a receita para a infelicidade. Observe o versículo 11. A humanidade não tem poder para fazer isso, exceto que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas o que é que o homem pode aproveitar de todas elas? Nós não vamos aproveitar de todas elas. Nós não temos poder para decidir essas coisas. Não é o nosso lugar, não é a nossa capacidade. Isso aqui não é a vida que Deus nos deu, isso aqui não é o nosso ambiente. Nós estamos num caos, nós vivemos em um mundo quebrado, aleatório. E se nós quisermos ser realmente infelizes, nós vamos tentar controlá-lo. Mas nós vamos morrer com azia, bruxismo, ansiedade, taquicardia, porque é isso que nós vemos no mundo. Mas olha o último verso, versículo 12, é dolorido de ler. Ele nos lembra: quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da vaidade da sua vida, que ele gasta como uma sombra. Tudo que nós somos, Correlete diz, é sombra. Tudo que nós vivemos é o que nós gastamos na nossa vaidade, na nossa fragilidade, na nossa temporalidade. Nós viemos um dia e um dia nós vamos falecer. É isso que nós somos. Nós não temos nem conhecimento suficiente para saber o que é melhor. Em nós mesmos não existe conhecimento suficiente para definir o que é melhor nesse processo da vida para o presente. Nós não temos informações em nós mesmos para resolver os dilemas da vida. Quantas vezes você se viu no seu trabalho sem saber o que fazer? Você é pós-doutorado, especialista na sua área, mas aí vem alguém que coloca uma variante nova na sua vida. Uma mudança de estratégia e estrutura no lugar onde você trabalha. Você não sabe o que fazer. Vem a vida e traz uma mudança repentina. Nós não temos conhecimento em nós mesmos para resolver. Quantas vezes nos vimos perdidos já na vida, olhando para o lado e falando: o que está acontecendo? Se o presente é assim, Correia te pergunta, imagina o futuro, olha só. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Se nem o agora a gente não deu conta de ter conhecimento, quem é que pode dizer o amanhã? E aqui, de todas as vezes que Correlete apresenta a receita da infelicidade, aqui Correlete é o mais claro possível. Sem Deus, ele diz, não existe felicidade. Quem é que sabe o que é bom para o homem? Deus sabe o que é bom para o homem. Quem sabe sobre o amanhã? Deus sabe sobre o amanhã. Quem tem controle? Deus tem controle sobre as coisas. Quem tem poder? Deus tem poder. A receita da infelicidade, o terceiro ingrediente na receita da infelicidade de Correlete, é que nós rejeitamos a soberania de Deus. Nós rejeitamos a soberania de Deus. E se nós observarmos cada um dos ingredientes que Correlete nos apresenta para a infelicidade, eles estão diretamente relacionados à nossa rejeição do nosso Senhor. Em outras palavras, ele está nos dizendo que se nós rejeitarmos o nosso Deus, por quem Ele é e por o que Ele faz, nós levaremos uma vida infeliz, seguindo o mito da modernidade, que felicidade está em um lugar, depois do horizonte, no final do arco-íris, o lugar onde nós não vamos conseguir chegar. Ou quem sabe está no panteão dos 1%, quem sabe um dia quando nós chegarmos lá.
se nós fizermos da nossa obsessão por riqueza, a nossa busca por felicidade, nós seremos infelizes. Se nós fizermos a nossa obsessão pelo trabalho ser a definição da nossa felicidade, nós seremos infelizes. E se nós fizermos a nossa obsessão pelo controle, o nosso caminho para a felicidade, nós seremos infelizes. Então, qual é a resposta que Kohelet nos oferece nesse texto que tanto nos humilha? A resposta é fazer exatamente o que ele não fez. Abandone o mito moderno da felicidade. Abandone a ideia de que a felicidade é um lugar. Abandone a mentalidade de que riqueza e felicidade andam juntos. Que trabalho e felicidade andam juntos. Que controle e felicidade andam juntos. Rejeite essas coisas e não o Senhor que nos dá essas coisas. O nosso Senhor pode dar para você um excelente trabalho que te permita gerar riquezas. Mas se você não andar com o Senhor, você não vai fazer bom uso do seu dinheiro. Você vai gastar com tolice. Você vai gastar somente centrado no seu eu. Você não vai investir em gente, você vai investir em coisas. Você não vai doar para quem precisa. Você vai torrar com o que você quer. Se Deus te deu um trabalho, e esse trabalho é o teu ganha-pão e Ele te permite viver bem, aproveite agora. Não viva focado, não viva obcecado por trabalho, dinheiro e controle. Essa é a receita da infelicidade. Trabalhe na dependência de Deus. Ganhe dinheiro na dependência de Deus. Seja excelente no que você faz, mas saiba, você só pode fazer o que você faz porque Deus te capacitou assim, porque Deus te colocou naquele lugar, porque Ele te permitiu passar as experiências que você passou. Você não é autossuficiente. A sua vida profissional é resultado de uma graça soberana de Deus para que você esteja onde você está. Seja grato por isso. Seja grato por isso. Não tem tanto dinheiro quanto o seu vizinho. Não tem tanto dinheiro quanto os seus familiares. Não tem tanto sucesso quanto os seus amigos no Instagram. Quem se importa? No final do dia você tem que olhar no olho da sua esposa e dizer: eu amo o Senhor. Eu amo você. Estou satisfeito com a nossa vida. As crianças me conhecem pelo nome. As crianças sabem quem eu sou. Eu sirvo na comunidade. Eu me envolvo com pessoas. Eu invisto os meus recursos no reino. Porque nenhuma dessas coisas desse mundo pode ser fonte de felicidade para mim. É isso que importa. Quem se importa com quanto dinheiro você ganhou ou deixou de ganhar? Quem se importa com quanto de horas de trabalho que você trabalhou? Se você quiser uma vida infeliz, seja obcecado por dinheiro, seja obcecado por trabalho, seja obcecado por controle. Essa é a receita da infelicidade. Mas se você rejeitar essas obsessões, o Senhor pode cuidar de você. O Senhor que tem poder, Ele tem conhecimento e Ele também tem controle. Nós precisamos aprender, nós não somos cidadãos desse mundo. O nosso futuro não está nos mitos modernos da felicidade. O nosso futuro está com o nosso Senhor. É nele que nós precisamos focar. E é aqui na direção dele que nós precisamos caminhar. É Ele a quem nós queremos servir quando trabalhamos. É a Ele que nós queremos servir quando nós acumularmos riqueza. Qualquer que seja ela. Você não precisa ser podre de rico para servir o Senhor com o seu dinheiro. Você precisa ser generoso. Você abre mão do controle e fala: Senhor, faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Se o Senhor quer me colocar onde o Senhor me colocou no meu trabalho, eu vou te servir ali dentro. Porque é o Senhor quem tem o controle. Essa é a vida que Eclesiastes nos ensina. Essa é a vida
completamente diferente da busca pela felicidade que nós vimos no cinema. Nós não precisamos viver o mito moderno da felicidade para viver feliz. Na verdade, é melhor rejeitar o mito moderno do que rejeitar o Senhor para correr atrás desse mito. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.